A advocacia e a inteligência artificial. Revolução, riscos. Para falar sobre tão importante assunto, nós trouxemos aqui no estúdio o Dr. Darwin Salles, ele que é advogado e criminalista e também especialista em direito digital, falar por que tribunais estão multando colegas advogados em todo o país. É um assunto que interessa toda a sociedade, o público leigo e também os operadores do direito. Meu nome é Nazeu Campelo, você está assistindo Dinâmica do Direito. Voltamos já! Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito, a temática muito importante e atual, que é as inteligências artificiais e seu uso, aplicação na advocacia, entre os operadores do direito. Aqui nos estúdios, mais uma vez, Dr. Darwin Salles, ele que é advogado criminalista de renome aqui na cidade de Mossoró, Rio Grande do Norte, e por que também não dizer, também no nosso país. Dr. Darwin, seja bem-vindo mais uma vez ao Dinâmica do Direito. Bom dia, satisfação estar participando aqui mais uma vez, né? Estive aqui há praticamente 2 anos atrás. Agradecer o convite, né? E dizer que estou aqui sempre apto e à disposição para a gente conversar sobre temas polêmicos, sobre soluções e trazer também novas perspectivas para a advocacia. Doutor Darwin também por muito tempo foi presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB Mossoró, quando então na gestão passada e realmente fez um trabalho de referência aqui, doutor Darwin. Estamos sentindo a sua falta, mas, doutor Darwin, faz um tempinho que o senhor não vem aqui. Eu queria novamente reconhecer o seu trabalho, a sua importância aqui na cidade de Mossoró. Conhecemos Vossa Excelência como advogado criminalista, muitos júris de importância e relevância, mas o senhor falou agora há pouco em off comigo que também o senhor anda entre as duas mãos, né? O direito civil, o direito criminal. Fala um pouquinho dessas duas paixões. Olha, eu fiz o processo inverso, porque geralmente na faculdade a gente se apaixona pelo penal, né, e casa com as demais áreas. Eu fiz o procedimento contrário. Eu sempre gostei muito de civil. E tudo meu era civil. A minha paixão era civil, processo civil. Fiz prova da OAB em civil. Na minha turma só teve mais eu e uma colega que fez a segunda fase da OAB em civil. E o povo, você tá maluco? São muitas peças. Mas fiz, passei. E aí, após acho que uns 2 anos de advocacia, tive contato com um processo penal. Não gostava nada de penal, mas tive um contato com um processo. Atuei, participei. Findei me apaixonando. Hoje estou com mais de 10 anos na advocacia criminal e me vejo como assim, um lutador. O advogado, a profissão, né, que é avocar para si uma guerra, uma luta e pleitear para ajudar toda a sociedade. Doutor Darwin, eu sou do tempo ainda de frequentar o fórum, de estar ali pisando na secretaria, naquele chão do fórum, de ter aquele tete-a-tete com o juiz, com o promotor. O tempo vai mudando. O senhor ainda pegou o tempo de papel, de carimbo, aquele cheiro de um pouquinho mofado dos processos. Fala um pouquinho do seu início da advocacia. Olha, meu pai é advogado desde 92, acho que 92, e eu sempre trabalhei e o vi como advogado. Né? Sempre trabalhei com meu pai e eu via, ia para fóruns e eu sinto falta não só do ambiente em si, como também do que a advocacia já foi. Porque antigamente, eu chegava um advogado num local, poxa, um advogado, era um brilho no olhar. E hoje a gente, felizmente, por conta de algumas máculas, tem perdido esse brilho da advocacia. E eu gostava muito, peguei ainda também na fase, não só como estudante, mas como também como advogado, a fase do papel. E eu gostava da ambientação, de você chegar no fórum, encontrar seus colegas, tomar um café, e você vai lá e senta com o magistrado, conversa no tete-a-tete, olha folha por folha, tá ali mostrando. Hoje em dia, apesar depois, após pandemia, nós tivemos uma evolução muito grande. Hoje eu consigo advogar no Brasil todo de maneira tranquila, sem precisar me deslocar.
mas a gente perdeu o calor humano, a gente perdeu o contato, conhecer novos colegas, até as viagens em si. Mas, assim, de certa forma, apesar de nos deixar um pouco mais parados, vamos dizer assim, que a gente não precisa se movimentar muito, facilitou no aspecto, mas a gente perdeu no outro. Mas eu sinto muita falta de folhear um processo no papel. O senhor falou da questão da pandemia, o home office tirou realmente esse calor humano de tentar, não é tentar convencer como se o magistrado não tivesse conhecimento, mas era um brilho diferente, assim, eu estou sendo um pouco nostálgico, doutor Davi, eu estou sendo um pouco saudosista, mas é algo sem volta, né, doutor Davi? É uma nova realidade, nós devemos nos adaptar para achar hoje um promotor de justiça, com todo respeito ao Ministério Público, para achar hoje um juiz não é fácil, né, doutor Davi? Apesar de que existem recomendações do CNJ, a gente tem uma batalha gigante que está sendo travada todos os dias, porque o advogado ele quer a comodidade, e aí ele quer cobrar do magistrado a presença. E o CNJ ele está, né, discutindo sobre isso. E aí o juiz tem que estar na comarca ou pode ficar home office? Até que ponto isso é positivo? E aí se tomou essa medida do home office e eu acho que findou afastando um pouco mais a advocacia do seu trabalho, do seu mistério. E aí tem quem gosta do home office e tem quem gosta do presencial. A gente vai ter que achar um meio termo. Existem alguns magistrados que só fazem audiência presencial. E eu acho isso interessante porque, assim, quando você tem, pelo menos, a audiência de instrução, quando você tem uma audiência de instrução e julgamento, que você está à frente do juiz, está à frente de autoridades, ali dá para você fazer até uma leitura melhor, né? Nós que somos advogados, assim, nós trabalhamos com a colheita de informações orais por parte de uma testemunha, por parte de uma vítima, por parte de algum interessado. É bom você sentir o posicionamento, o olhar, né? E aquilo ali passa um ar de mais certeza quando você está na frente do magistrado. A pessoa não telefona, às vezes se dispersa, às vezes não está nem aí, não sente aquela pressão que realmente deve haver para que se conduza tudo buscando a veracidade dos fatos. O senhor, como eu lhe apresentei como criminalista, realmente acredito que uma audiência online criminal, acho que perde um pouco da sua força, haja vista, não há pressão ali. A pessoa não está na frente do magistrado. Eu já vi casos, abri um parênteses, o camarada com uma latinha de cerveja, doutor Davi, na audiência, e uma latinha de cerveja ali foi flagrado, acho que a magistrada até chamou a atenção dele. Assim, o pessoal começa a esquecer, né, da liturgia. Eu já fiz audiência que uma promotora estava dentro de uma rede se balançando. E você não sabia se prestava atenção no magistrado ou na rede balançando com a promotora assim. Então, assim, a gente tem que lembrar que é uma profissão e um trabalho, né, que requer o respeito da liturgia, a sobriedade dos atos, né? É um ato sério, é um ato solene que ali tem que ser respeitado toda a sua estrutura. E assim, às vezes já aconteceu de alguns advogados e magistrados estarem com a parte só de cima e esquecer e levantar. Então, assim, como a gente tem falado, tem os pontos positivos e os pontos negativos. E às vezes, por conta da falta de cuidado, né, a gente perde. E muitas vezes, às vezes, assim, o pessoal vai fazer uma audiência sem o blazer, né, que eu acho a gravata eu acho até dispensável, mas que tem um blazer, né? As sustentações orais, os desembargadores, eles pedem que você coloque uma toga, uma beca. E é preciso seguir uma liturgia, porque é uma profissão que ela vem em sua crescente buscando manter essa organização estrutural. Doutor Davi, ainda nesse bloco, tentando adentrar no tema dessa questão das inteligências artificiais. Eu, como eu falei agora há pouco, já estou um tempo nessa trajetória e para mim é muito novo. Durante a entrevista eu vou precisar muito de Vossa Excelência e vamos tentar definir 2025, 2026 agora,
O CNJ teve alguma manifestação? O OAB teve alguma orientação para os colegas advogados? Ainda está muito novo ainda? Como é que está funcionando o uso e aplicação, assim, de maneira geral, das inteligências artificiais? Houveram algumas movimentações de 2025 que foi reorientado para em 2026 pelo CNJ, né? Nosso código ainda não vira o nosso código de ética, o direcionamento sobre... podem existir processos, né, para fomentar a estruturação disso, mas de longe a gente tem hoje uma consolidação estrutural jurídica para adequar e estruturar a utilização das IAs. Porque, primeiro, nós temos que lembrar que nosso conselho de classe é quem é responsável por tratar sobre condutas de advogados, né? E o conselho da magistratura, o CNJ, né? Então, cada órgão tem que tratar sobre isso. Você não pode criar uma nova lei ou normativa para aplicar uma sanção, uma multa, sem antes você ter um processo. É como se eu fosse penalizar você sem antes ter um processo penal, devido processo legal, ampla defesa contraditória. Então, assim, estamos na égide. Apesar de que muita gente já vinha utilizando as IAs, uns de maneira correta, outros de maneira mais leviana, porém precisa da regulamentação correta de tudo isso. Acho que ainda estamos engatinhando nesse cenário e assim, todo mundo eu acho que está se adaptando. Quem sair à frente e buscar se especializar mais vai ganhar muito tempo. Eu não sei se foi ano passado ou foi 2024, doutor. A Justiça Federal estava utilizando de maneira bem massiva, porque tem processos repetitivos, processos com as mesmas partes, com as mesmas, basicamente, a causa muito parecida, e essa inteligência, que agora me foge o nome, essa ferramenta fazia as sentenças, produzia sentenças. E gerou uma polêmica, doutor Davin, que tinha muitos erros. O senhor acompanhou essa situação? Além de acompanhar, eu acabei de ter um problema, vamos dizer assim, né, recente. Eu estava advogando numa situação aqui da cidade, onde envolviam muitos réus, fuzis, granadas, e aí o Ministério Público a apresentar, inclusive eu postei até no meu Instagram, o Ministério Público ao apresentar as alegações finais, colocou fato diverso do que estava sendo analisado. Ou seja, tipo, a situação que estava em análise era o encontro de fuzis, granadas, armas e apreensões de coletes balísticos, munições. Aí ele colocou o fato em outro local, outros réus, e não falou sobre essa situação. Então, acredito eu que isso deve ter passado por uma inteligência artificial e ele esqueceu de colocar a gente chama de prompt, o comando para se aplicar em uma estrutura de rede social chama-se prompt, que é a preparação e organização do que você quer. E às vezes você coloca esse prompt errado e aí a IA não consegue captar e organizar de acordo com o que deve ser feito. Como o senhor falou, é algo muito novo, recente. Ministério Público, o senhor falou, falei da Justiça Federal, e todos nós estamos nessa batalha. No próximo bloco, doutor Davin, vamos adentrar em alguns, talvez até alguns casos concretos, algumas situações, algumas particularidades, mas a gente não pode deixar de focar bastante nesses conceitos, litigância de má-fé e fraude processual. Esse é o programa Dinâmica do Direito, a temática, a advocacia e as inteligências artificiais, aqui com o doutor Davin Salles, advogado. Permaneça conosco, voltamos já. Estamos de volta, programa Dinâmica do Direito, aqui a temática advocacia e as inteligências artificiais, aqui com o Dr. Davin Salles, advogado criminalista, mas também especialista em direito digital. Dr. Davin, primeiro bloco, adentramos o tema de maneira muito mais geral, vamos cada vez mais nos aprofundar, mas
temos pessoas leigas, não apenas operadores nos assistindo, e tem alguns pontos que nós devemos tocar e vamos tocar repetidamente, que é a questão da litigância de má-fé e fraude processual. Esses dois conceitos são muito importantes. Como era antes, assim, agora está muito polêmica essa questão das inteligências artificiais, mas quando se incorre, na verdade, doutor Davi, quando era mais comum a ser condenado a litigância de má-fé ou mesmo fraude processual? Nos ajuda a entender. Vamos lá. São dois conceitos que independem um do outro, mas pode ser aplicado na mesma situação. Isso já aconteceu, isso não é de agora. Tá? A aplicação da fraude processual, que é a alteração de estrutura probatória ou de alguma forma com um dolo específico você quer prejudicar uma estrutura processual ou alguém num ato. E a litigância de má-fé é você utilizando-se da má-fé para prejudicar a pessoa ou o processo. Então a fraude é a criação. A litigância é a busca por causar prejuízo, que estão ligadas, de maneira que já acontecia isso antigamente. Existiam pessoas que inventavam jurisprudências. Se você se recordar, existiam pessoas que inventavam jurisprudência. Existiam pessoas que fraudavam processo, criavam prova que não existia. Isso sempre aconteceu e isso é regulamentado. Só que com o uso das IAs, se tornou mais fácil. O uso ou o mau uso das IAs, né? Se tornou mais fácil, ao ponto que hoje há uma estrutura maciça de criação de informações ou jurisprudências, assim como prompts de comando, para que quando vai ser feita a leitura, eu vou explicar essa estrutura do prompt, quando você vai fazer a leitura no juiz, o juiz também utilizar o IA, existem prompts inseridos que ele já dá o comando para a IA do magistrado julgar procedente da tua causa. Então é IA contra IA, vamos dizer assim, entendeu? Porque hoje está massificado. Tu vai usar o IA, a outra parte vai usar o IA e o magistrado vai usar o IA. Aí o que é que o cara mais esperto, vamos dizer assim, fez? Criou um prompt para vencer as duas IAs. E é um prompt dentro da estrutura processual informando para vencer as duas e seu pedido ser procedente. Aí o magistrado ou um advogado, quando... Porque assim, a estrutura da IA ela é muito dinâmica e assim, engraçada. Porque você recebe um processo. Aí eu vou, baixo, coloco para a IA, faça análise. Ela vai fazer análise positiva para o seu lado. A do réu vai ser, ou do autor vai fazer a análise positiva para ele, e a do magistrado vai analisar as duas. Só que o prompt ele é um comando um comando interno, né, que vai estar inserido, que eu digo que é para IA fazer. E aí o cara colocava isso. Só que só quem vai identificar isso é quem? Outro IA. Só que existia um prompt já pronto para que a outra IA não identificasse nem o do magistrado. Então, assim, o uso da IA é perigoso também. Né? O prompt é um comando para que a IA faça isso. Então, e aí os caras dentro da peça, eles estavam jogando esses comandos. Inclusive aconteceu isso com vários processos no Tribunal de Justiça, acontece nos tribunais comuns, e está se tentando coibir essa situação. O grande X de tudo é que tem se tornado um vício comum você deixar de ler. Você deixar de analisar, você deixar de observar cada detalhe, porque o advogado ele tem que se atentar para toda a situação, realmente se são os fatos, se sobre aquilo que está sendo discutido, se existe alguma malícia, fazer revisão de jurisprudência, o pessoal está só jogando lá, joga de lá, quando sai, protocola. Aí que mora o problema, na preguiça, né, ou no, vamos dizer assim, meio que descaso. Celeridade, sei lá, não sei que nome vai se dar isso, mas você tem que estar atento. A advocacia é uma profissão de atenção. Porque sabe o que é que acontece? Assim, até perpassando um pouco a situação, a gente vai chegar a um ponto que não vai se mais ter novos pensadores, novas jurisprudências, novas teses, vai ficar só a mercearia. E a IA ela é limitada.
Doutor, o senhor falando aí, eu ri lembrando de um episódio que contava-se na faculdade, na UERN, os professores de processo, agora me foge, contavam, o processo físico que tinha um cheque. É lendário esse episódio, que tinha um cheque nos autos, eu acho que era um processo de execução, né, desse cheque, que o advogado pegou e comeu o cheque. Eu não sei se é verdade, se eles contavam isso pra gente rir Pior que não. E sempre teve a má advocacia, sempre teve a boa advocacia, a advocacia honesta, responsável. Existia a advocacia comedora de cheque, a advocacia de tentar burlar o sistema. E o senhor falando aí de comandos, de prompt, mas a real polêmica é saber quem vai, no tocante à advocacia, quem é quem é responsável por coibir essas faltas, essas falhas, uma petição mal elaborada, ou mesmo de má fé, com uma jurisprudência ali contorcionista pela IA, estão sendo aplicando multas, né, na advocacia. Os magistrados estão invocando ali alguns conceitos muito genéricos, muito abertos, para dar multas, para aplicar litigância, como o senhor falou, esse conceito muito aberto. E a advocacia, eu estou me sentindo um pouco sem guarida da advocacia. A meu ver, o senhor pode ter outra opinião, mas eu me sinto, doutor Davi, nessa questão aí de multas, de aplicações, me sinto que a advocacia está um pouco ausente desse debate e desse confrontamento com a magistratura. Primeiro, nós somos carentes de educação. Quando eu falo educação, é de ensino por parte da ordem mesmo, de fazer essa adaptação, de explanar com a advocacia, colocar novas trajetórias. Até porque a gente que saiu do papel, né, e somos mal acostumados, ou bem acostumados, porque naquela época a gente tinha que ler o processo todo. Não tinha preguiça. A gente pegava o processo, pegava uma gama de processos, lá para o escritório com um prazo de 5, 10 dias para poder entregar o processo. Então, tu tinha que acelerar teu serviço a todo custo. Hoje, nós temos um sistema digital que eu acabei de ingressar num processo ontem com 4.200 páginas, com um prazo de 2 dias para apresentar a resposta à acusação. Então, você veja que loucura. Né? Antigamente não, você tinha que pegar o processo e ninguém imprimia essa gama de documento. Hoje os processos são mais, são até maiores, né? E nós temos outras estruturas. O que cabe lembrar aos advogados, amigo, é que nós precisamos da mesma cautela de outrora. Nós precisamos do mesmo cuidado de outrora. E assim, existem vários tipos de IAs. Você tem IA para estudo, IA para pesquisa, IA para desenvolvimento de ideias, e você tem inúmeras IAs. Acho que nós temos mais de 300 IAs funcionais e organizacionais utilizáveis do dia a dia, mas assim, ao plano que existem milhões, né? Mas 300 que estão no dia a dia da gente. E a gente tem que saber, primeiro, a especificidade dela, aprender a utilizá-la e a dar os comandos corretos. Porque quando você usa uma IA generalista, que às vezes é uma IA não paga, ela tem apenas conteúdos informativos para você. Você vai abrir o chat GPT hoje, você pedir para ele fazer um resumo de uma peça, às vezes ele não vai ter o conhecimento lógico para dar. Tem o básico. E se você não gerar o que a gente chama de prompt de comando para fazer de acordo com o que que o Código de Processo Penal fala, o Código Civil fala, o Código de Processo Civil fala, você vai perder. E aí você tem aquela facilidade de botar lá, faça isso, e você não tem um cuidado de dizer assim, não utilize jurisprudência que não existe, ou não utilize jurisprudência, não crie doutrina que não existe. A IA ela é um robô e você tem que alimentá-lo. Se você não alimentar o ponto para que ele faça tudo como você requer e como manda a lei, ela vai fazer de todo jeito. Então, primeiro, eu vou ter que aprender a operar na IA, saber suas limitações,
aprender a realizar os prompts para que você evite certos tipos de problemas. E depois eu ainda vou fazer o quê? Verificar. Mas assim, não é uma coisa de outro mundo, é uma coisa que até se torna mais rápida. É como eu disse ao senhor aqui. Eu tive um processo de 4.200 páginas que eu tive que fazer a análise dele para 2 dias. Então, você tem que aprender a operar. Aí, nisso, vem o nosso órgão de classe nos ajudar a nos adaptarmos. Através de cursos, palestras e estruturar a aplicação do nosso código de ética em consonância com a aplicação da lei. Tem que fugir essa estrutura que dos magistrados tá aplicando multas para os advogados, visto que isso já foi superado, inclusive no CNJ, que antigamente os magistrados aplicavam multa por perda de prazo. Isso foi retirado, porque primeiro o órgão de classe é que é responsável por aplicação de alguma penalidade ao membro. Perfeito. Estamos conversando aqui com o Dr. Darwin Salles, ele é advogado criminal, sobre a questão do uso da advocacia com as IAs. Dr. Darwin, no próximo bloco vamos adentrar ainda mais na temática, provavelmente mais alguns casos práticos específicos do uso sadio das IAs, mas também o uso indevido. Então, permaneça conosco, voltamos já. Estamos de volta, terceiro bloco da nossa conversa aqui com o Dr. Darwin Salles, advogado criminalista, também especialista em direito digital, para falar sobre a questão do uso da inteligência artificial, as diversas IAs na advocacia ou entre também os operadores do direito. Dr. Darwin, eu acho que uma terra sem lei, uma terra onde todo mundo faz o que quer, realmente é algo que não é saudável, salutar, sobretudo onde deve ter segurança jurídica. O que o senhor acha, a seu ver, o senhor está vendo os bastidores, o senhor acha que essa temática da IA, ou no direito, ou no judiciário, vai ser regulamentada de maneira mais ostensiva nos próximos 2, 3 anos? A gente volta lá para a introdução do direito. Né? Quando fala de Miguel Reale, ele vem trazendo para a gente, tem que acontecer um fato, para ser gerado um valor, para se criar uma norma. A gente utilizando o Miguel Reale e se utiliza todos os dias. Então, amigo, muitas situações que estão acontecendo e estão por vir, ainda tem que ser regulamentadas. Né? Tem que acontecer o fato, que é a situação, que é o fato gerador, depois vai criar uma valoração. Isso é bom, isso é ruim, depois a norma. E a gente vai passar por esse momento. Ainda lembrando que você não deixa a possibilidade de você responder por fraude processual. E aí, fraude processual é o quê? Uma ação penal autônoma. Ou você pode responder por litigância de má-fé, ainda que a pena de litigância de má-fé é uma pena pecuniária processual. E, via de regra, não se aplica diretamente ao advogado, a não ser que ele tenha domínio. Por isso que tem que ter o cuidado, né? Tudo parte do dolo. E aí, amigo, como é que você vai analisar o dolo do advogado numa situação assim? Então tem que se abrir investigação, tem que se abrir realmente a estrutura da ampla defesa contraditória e posteriormente vai ter o AB, que tem que regulamentar essas apesar em um conceito genérico, nós já conseguimos identificar que é a má prática da advocacia. Isso já só que assim, eu acho que vai ter que especificar essa nova penalidade. Vai ter que especificar uma nova modalidade, né? Você entra na regra geral, por mais que seja, mas não sei se o senhor se recorda, houve um crescimento muito grande dos crimes digitais, isso há 3, 4, 5 anos. Inclusive, surgiu a Lei Carolina Dickmann, a partir da divulgação de fotos íntimas de pessoas que não existiam, então isso não era crime.
né? Existiam os estelionatos digitais, que em alguns casos não tinha como você especificar, e hoje o mundo digital ainda é um mundo muito inabitado, em forma de pena. Nós temos estruturas de deep web, nós temos golpe do falso advogado, estamos no estágio 3 agora, a polícia criou agora como se fosse o estágio 3 do golpe do falso advogado, ao ponto que eles estão criando clones hoje com seu número e sua foto original. Antigamente ia um número aleatório, hoje eles estão criando clones com seu número, o que dificulta mais ainda o trabalho não só da polícia como das pessoas. E nós também, por sofrer, ter nossos clientes sendo lesados e abusados. E assim, então, assim, vamos ter muitos avanços, né? Espero que sim, mas acredito que a passos curtos, porque a estrutura do mundo digital é muito rápido e às vezes a gente não consegue captar tudo. Nós não temos efetivo na polícia suficiente. A delegacia de defraudações daqui é superlotada. Imagina quanto de fraude não tem aqui, quantas pessoas deixam de denunciar. Então o mundo digital ainda é um mundo meio que perdido. E aí nós temos que ter uma OAB forte, nós temos que ter um congresso forte, nós temos que ter pessoas capazes realmente de balançar toda essa estrutura e buscar melhorias. Ao passo que o que a gente vive hoje é um enfrentamento de ideias muito fechadas. A gente precisa expandir nosso campo, precisamos de uma OAB forte, precisamos de congressistas fortes e pessoas que venham viabilizar essa aplicação da lei, porque a advocacia está perdendo, a sociedade está perdendo. Às vezes a gente deixa até de evoluir por conta que estamos meio que abandonados nessa nau. Enquanto, doutor, não tem uma legislação, não tem ainda algo nesse sentido, acho que a base, trabalhar na base, como nas faculdades de Direito, investir no novo advogado. O novo advogado, ele chega, ele quer produzir, ele quer ganhar tempo e às vezes faz um mau uso das IAs. Aproveite que o senhor está mais inteirado das IAs. Aproveite esse tempinho agora, doutor, esse terceiro bloco, para dar algumas dicas para quem chegou na advocacia, quer ganhar tempo, mas tem que ter lisura, tem que ter honestidade, tem que ter o padrão de qualidade do doutor Darwin Salles, que quer crescer, mas de maneira saudável e honesta. Olha, além do novo advogado, eu até vou além. Eu acho que nós precisamos, tanto quanto da preparação do novo advogado, mas nós precisamos de uma reciclagem. Com os advogados mais antigos que somos nós. Nós precisamos nos adaptar, nós precisamos entender a estrutura, porque hoje o jovem advogado que ele vai sair para o mercado, ele já sabe o que é rede social direito, ele sabe o que é processo digital, que o processo para ele sempre foi digital, que ele convive com as redes sociais, com o avanço, com a tecnologia, porque meu filho de 15 anos, ele sabe mexer mais do que eu em telefone. Né? E nós que vivemos essa geração, viemos ter telefone já após praticamente a maioridade. Acho que a rede social que a gente tinha era um Orkut e um MSN. Isso bem avançado. Hoje as crianças e os jovens já vivem nesse cotidiano. A preparação do jovem advogado, ela vai ter que ser um pouco maciça para retirar um pouco aquela carga de que tudo fácil e tem que ser rápido, tudo tem que ser fácil e rápido. Entendeu? Essa celeridade, ela é muito boa, mas ela tem que ser coibida ao ponto de você ter que lembrar que existe uma responsabilidade por trás disso. Já o advogado mais velho, ele tem muita responsabilidade, mas pouco conhecimento sobre a aplicação e utilização das ferramentas. E o jovem, por mais que ele tenha ali a boa intenção de fazer rápido, mas ele tem que ter o cuidado. Então a gente vai ter que jogar um pouco de responsabilidade no jovem e um pouco de conhecimento no mais maduro. Então tem como fazer essa preparação.
Isso não é uma coisa de outro mundo. Nós temos vários especialistas, inclusive eu conheço bons especialistas aqui no estado do Rio Grande do Norte, a nível nacional. Nós temos que preparar o advogado novo e recondicionar o advogado mais antigo, que eu me coloco nessa situação. Eu sempre busco me aperfeiçoar, conversar com colegas, é importante. Fazer uma roda de conversa para a gente saber o que é que está acontecendo, quais são as melhores ferramentas, inclusive as ferramentas. Poxa, tu vai utilizar uma ferramenta específica, é melhor utilizar uma ferramenta paga. Qual é a ferramenta que melhor se adapta ao nosso estilo? Eu já paguei várias IAs e assim, aprendi com umas que elas não tem aquela responsabilidade devida e o cuidado. E aí o que é que eu vou fazendo? Eu vou limando, eu vou extinguindo essas IAs. Então precisa se colocar o advogado novo e o mais antigo dentro de uma estrutura para auxiliá-lo, porque nós não temos leis específicas e tudo vai partir praticamente da analogia. Perfeito. Conversando aqui com o doutor Darwin Salles, a respeito sobre o uso da advocacia, né, na advocacia das inteligências artificiais. Próximo bloco, doutor, vamos ter as considerações finais e também divulgar um evento que o senhor está fazendo em Natal, capital do nosso Rio Grande do Norte. Então permaneça conosco, voltamos já. Estamos de volta, Dinâmica do Direito, último bloco da nossa conversa aqui com o Dr. Darwin Salles, advogado, sobre o uso na advocacia das diversas inteligências artificiais. Dr. Darwin, vamos já para as considerações finais, mas eu acredito, doutor, vamos tecer aqui algumas críticas, algumas ponderações, sobretudo na questão do judiciário. Não estou ainda vendo uma mudança positiva desse uso, com todo respeito se alguém do judiciário TJ nos assistindo. Por mais que esse uso massivo das inteligências estão sendo aplicadas, eu não estou vendo um resultado de eficiência, doutor Darwin, de celeridade, vamos utilizar uma palavra mais técnica, né? De celeridade. Estamos continuando vendo alvarás demorando para sair, estamos continuando vendo despachos. Eu estou com um pouco de dificuldade no juizado de Mossoró aqui. Um despacho simples de iniciar o processo desde janeiro, fevereiro, doutor Darwin. Uma citação inicial que ainda não saiu. E a gente escuta e vê, investiu tanto em inteligência artificial, investiu tantos milhões em ferramentas para agilizar o judiciário. Saindo um pouquinho da advocacia, mas nos interessa como advogado. Como o senhor vê essa situação, se é uma fase de adaptação ou realmente essas ferramentas vão fazer efeito a um futuro próximo? Olha, primeiro eu acho que falta um pouco de boa vontade. Nós temos hoje estruturas e ferramentas para que realmente facilite o acesso à justiça. E nós sofremos isso de muitos tempos e anos e sempre convivemos com a batalha dioturna, mas precisa de uma ação enérgica da nossa classe, do nosso órgão, né, de estrutural, que é o OAB. Eu me recordo que a época que eu era presidente da Comissão de Prerrogativas, nós tínhamos reuniões, às vezes semestrais, anuais, com a direção do fórum, a direção do juizado, a direção das varas cíveis, às vezes Justiça do Trabalho, e se é aquela coisa, o judiciário ele é mais ou menos assim. Se você deixa frouxo, solto, vai ganhando corda, vai ganhando, e chega uma hora que não tem mais como você puxar. E vai se perder. Mas você tem que estar o tempo todo ali cobrando. O advogado, ele é um pedinte. Ele tem que estar ali pedindo, suplicando, buscando, questionando. Eu, particularmente, assim, eu já sofri tanto com essas situações, que quando eu peticiono, eu marco um despacho. Eu peticiono, eu vou ficar ali, batendo na tecla, até alguém, tem de duas, ou ele me atende, ou ele vai dizer assim, esse cara é muito chato.
Porque, às vezes, quando a gente deixa as coisas correrem soltas, a gente perde um pouco da estrutura, mas que a cobrança não deveria ser nossa, deveria ser uma cobrança de classe. A celeridade processual é nossa garantia de subsistência, porque nós dependemos de resultados. E aí a gente precisa ter um judiciário ativo, altivo, né, ao passo que a gente protocole, porque senão nós não temos de onde retirar nossa subsistência. Essa é uma preocupação de classe. Agora, pautas fora do contexto, pautas que não cabe à advocacia, às vezes nosso órgão coloca o dedo e se mete e não se preocupa com o advogado que precisa trabalhar, que precisa do pão de cada dia, que precisa de um despacho, que às vezes tem dificuldade de despachar com o juiz, assim como eu tive recente. De fazer denúncia no CNJ, tenho que chegar ali respaldado da lei, dizer que vou chamar o delegado, que vai ser, aqui ali tem um crime de violação de prerrogativas, que hoje nós podemos fazer isso. E você tem que meio que se impor, não gritar, mas se impor, e impor com respeito, conhecimento. E aí as IAs, elas vêm para dar um up, né, em muita coisa, só que o magistrado que critica a IA do advogado é o mesmo que utiliza. E ele tem que saber que o pau que bate em Chico, bate em Francisco. E também tem que ter o devido cuidado, assim como o promotor do processo que eu fiz colocou outra ação, a juíza disse que foi uma lástima o que a promotoria fez. Mas nada de penalidade para a promotoria. Se fosse um advogado, estava na mídia. O senhor está entendendo que o pau que bate em Chico não bate em Francisco? Né? Estão aí, por deveras, criticando os advogados, o uso da IA, mas quando acontece, inclusive aconteceu no do caso que o desembargador, o juiz, utilizou um IA e foi encontrado esse erro, foi aberto um processo CNJ e o processo foi extinto, porque disse que não encontrou dolo, porque era um magistrado. E aí o pau bate Chico, não bate em Francisco, que a OAB deveria fiscalizar isso aí. Deveria cair em cima também para poder buscar questionamentos, porque como é que o judiciário quer cobrar só da advocacia um posicionamento que eles também estão fazendo? A regulamentação tem que ser para todos, a lei é para todos. Só para deixar claro aqui, esquecemos de falar em relação quando acontecer uma situação da gente identificar um prompt, identificar um erro de IA, né? E aí, o que fazer? Nós temos que utilizar um embargo de declaração. Sim, perfeito. A defesa para a utilização do IA de uma decisão, embargo de declaração. Aí você vai mostrar que tem omissão, obscuridade, contradição, apresentar ao judiciário, caso isso não seja feito, recurso ou agravo de instrumento. Vai depender de onde foi a aplicação dela. Se foi numa decisão interlocutória, agravo de instrumento, apesar de que ainda cabe os embargos, para você explicar e sanar aquele defeito, caso não seja aceito. Embargos, agravo de instrumento e, por consequência, existem outros remédios em si. Mas, assim, a priori, o remédio mais eficaz é o embargo de declaração. Sempre que acontecer, você vai lá, embarga, informa o prompt, informa o erro, informa a situação. Mas o que nós dependemos ainda, amigo, é de um judiciário sério e que a lei sirva para mim, para o senhor, para os magistrados, para os promotores, e a corda mais fraca sempre se torna a advocacia, e é quem as matérias ecoam. E eu tenho uma situação que eu estou aqui abrindo que a juíza disse, não, é uma lástima o Ministério Público fazer isso, mas vamos se atentar aos fatos. Fosse um advogado, eu estaria agora respondendo um processo na OAB. Mas sigamos, eu torço que a advocacia se fortaleça, que a OAB crie mecanismos, né, não sei se de preparação, assim como de defesa do advogado. Às vezes você não faz isso, porque assim, para você responder necessariamente por uma fraude processual ou por uma litigância de má-fé, tem que haver o quê? O dolo. Quando é negligência, imprudência ou imperícia, isso é culpa, né? E o que vai estruturar, não existe fraude processual culposa, mas existe dolosa. A litigância de má-fé pode sim ser culposa, mas a fraude processual não. Então a gente vai ter que saber navegar nesse âmbito, por isso que também aos civilistas conheçam um processo penal. Doutor
Davi, eu vou fazer uma colocação, mas eu queria fazer uma pergunta rápida. O senhor estagiou na advocacia durante o curso de Direito? Uma pergunta rápida. Eu sempre trabalhei na história do meu pai, desde os meus 15 anos até encerrar a faculdade. Interessante que com a inteligência artificial eu percebi uma diminuição da demanda por estagiários nos escritórios de advocacia. Porque facilita. Até bem pouco tempo os colegas nos grupos perguntavam, olha, abriu-se uma vaga para estagiário e 2026 eu particularmente não vi mais, silenciou. Eu acredito que os estagiários agora... ou eles vão migrar para o judiciário, essas bolsistas, porque na advocacia diminuiu bastante. Diminuiu, porque essas ferramentas elas são de fácil acesso e longo alcance. Se você lança um processo hoje, e você pede um resumo dele fiel, lança o prompt correto, ele vai te esmiuçar e depois você vai dizer de quem você é advogado, ele vai achar os pontos importantes. E depois você pode redigir um esboço, que a gente sempre chama prompt, né? De comando, do que você quer e como você quer, ele vai montar como você quer. Então, a boa utilização de uma ferramenta, ela é importante e te prepara, né? E assim, até tiram horas de trabalho. Eu ainda tenho um cuidado porque assim, quando você mexe tem que lembrar que você está mexendo com a vida de pessoas, principalmente no processo penal. Ou num processo, imagina uma demanda de saúde. Você fazer de qualquer jeito, não pode, cara. Você está mexendo com a vida da pessoa, você está mexendo com a liberdade, você está mexendo com o patrimônio. São os 3 bens mais preciosos, vida, saúde e liberdade. Né? Então, vida, liberdade e patrimônio, perdão. São os 3 bens mais preciosos, então a advocacia cuida disso. E a advocacia precisa ter cuidado e o devido respeito com as situações. Então, apesar de ser mais fácil, perde um tempinho, vai lá checar, olha os fatos, vê se a jurisprudência realmente condiz, se a doutrina condiz, ou se não coloca o pronto de comando, não quero jurisprudência, ou não quero jurisprudência criada, ou não quero doutrina criada, para evitar tu sofrer algum tipo de problema futuro. Perfeito, doutor. O senhor falou algo muito importante, que é a questão da valorização, ou ter questão de valores, saber elencar valores. E a advocacia é isso. Você lida com a vida, com a liberdade, algo muito sério. Coisas que não se aprende caráter, doutor Davi, não se aprende na faculdade. São valores que o senhor falou do seu pai, o senhor falou da sua família. São coisas que você uma bagagem que você vem trazendo. E, infelizmente, a má advocacia sempre vai existir, como maus magistrados, péssimos magistrados ou maus representantes do Ministério Público. Mas esse uso deve gerar ainda mais debate. Eu agradeço por Vossa Excelência ter vindo aqui fomentar, iniciar esse debate. Eu não trouxe esse tema ainda para o Dinâmica do Direito. Vossa Excelência foi o primeiro, de maneira muito sóbria, corajosa, com muita autoridade e graça. E eu já quero aqui já tocar para o senhor a bola, a questão das considerações finais, já fica aberto aí a falar com tanto os jovens advogados como os advogados mais experientes, alertando, quiser dar alguma dica, mas fica à vontade, doutor Davi, estou muito feliz da sua vinda aqui com tanta propriedade para falar num tema tão delicado. Inicialmente eu queria fazer um convite. Eu acho que conhecimento é tudo e nós nascemos e nos formamos, nos criamos e nos perpetuamos a estudar. Acho que é a profissão que tem que estar se atualizando, se reciclando. Nós estaremos no dia 27 e 28 de novembro, em Natal, fazendo o Congresso Potiguar Direito Penal. Lá nós iremos tratar sobre IAs, sobre uso de IAs, sobre provas digitais, cadeia de custódia, que vai servir para todos os âmbitos, né? Processo penal, penal, civil. Hoje o civil você tem que utilizar. Num processo de pensão alimentícia, é importante você saber a estrutura das provas. Num processo civil comum é importante você saber a estrutura das provas. O que é que o STJ entende, quais são as validações de prova, os fatores de autenticação, o que é código hash, o que é log, quais são as normas que vão estruturar essa utilização das provas. Você tem que passar pela norma da NBR, você tem que passar pelo ISO. Hoje, o campo digital ele está muito amplo e a gente tem que se adaptar a essas estruturas.
Então, vamos conosco 27 e 28 de novembro em Natal. E fora essa estrutura, é bom buscar cursos de atualização, é bom conversar com colegas. Inclusive, eu conheço um grande advogado que ministra um curso de provas digitais, Dr. Rodrigo Martins, que estará aqui na OAB na quinta-feira. E quero dizer que assim, nunca vai ser fácil. A gente todo dia acorda para matar um leão, que todo dia a gente vai ter que pedir o óbvio, que todo dia a gente vai ter que inserir nossas ideias, nossos valores, e que mesmo assim, mesmo sendo difícil, mesmo sendo na base da luta, não se cala a advocacia. Perfeito. Dr. Darwin Salles, falar do senhor, do seu caráter, da sua postura, é falar o óbvio, como o senhor falou, o senhor é uma referência não apenas para a sociedade moçoroense que usufrui do seu trabalho, mas para toda a advocacia. Eu sou tenho mais idade que Vossa Excelência, mas eu espelho muito em Dr. Darwin. Estou digitando lá o que o Dr. Darwin faria nesse instante, né? Agradeço, então, amigo, e estou à disposição sempre. Então, o senhor é essa referência, esse modelo para a minha vida, e quero aqui dizer que nós estamos precisando de pessoas como o senhor. Não é propaganda fora de hora. A OAB vai ter eleição próximo ano, e olhe com carinho essa situação. Olhe para mim, lembre, quando o senhor tomar alguma decisão próximo ano, lembre de Dr. Nazê, eu lembro de muitos colegas que estão realmente precisando. Se Deus quiser. Sempre estive à disposição da advocacia, ajudo como posso, às vezes nos bastidores, às vezes pontualmente, como vários colegas me procuram, deixa eu tirar uma dúvida disso, como é que eu faço isso aqui? E a gente tem que estar aberto. Eu acho que a advocacia, ela é uma profissão que quando a gente abraça o amigo, o colega, a classe e o parceiro, todos crescem. Eu sou a favor da advocacia próxima, da advocacia altiva, da ajuda aos amigos, porque só assim a gente se abraçando se torna uma corrente que é inquebrável e que a gente consegue auxiliar, ajudar e vir bons voos dos nossos colegas e a advocacia crescendo e sendo enaltecido novamente a nossa profissão. Perfeito. A temática de inteligência artificial é recente, 2, 3 anos, ainda estamos adaptando, mas temos aqui pessoas do naipe do Dr. Darwin que estão se inteirando, estão aí utilizando de maneira correta, sendo nossos exemplos, nossos referenciais. Esse foi o assunto, uso da advocacia, na advocacia das inteligências, com o Dr. Darwin Salles. Permaneça com os eventos, com os cultos da TVAD, o canal da Bênção, e que possamos ter outros encontros com pessoas da qualidade do Dr. Darwin. Que Deus abençoe a todos. Meu muito obrigado.